Encefalites imunomediadas. Encefalite imunomediada ela tem critérios diagnósticos, a gente tem que ter 3 desses critérios. São sintomas subagudos, que evoluem no período de 3 meses, que pode ser um déficit de memória, sintomas comportamentais e alterações do estado mental, tendo que ter pelo menos um desses 4 elementos: uma lesão do sistema nervoso central no exame de imagem, uma convulsão nova, pleocitose do líquor e uma ressonância com alteração sugerindo encefalite. E é um diagnóstico de exclusão, então você tem que excluir os diagnósticos mais prováveis para aquele quadro antes de pensar no encefalite imunomediada. No mecanismo da doença, a gente tem 2 formas de agressão do sistema nervoso central: a forma extracelular, que tem um prognóstico melhor, ou quando ataca estruturas intracelulares do neurônio, que tem um prognóstico pior e tem uma associação importante com as síndromes paraneoplásicas. As etiologias das encefalites imunomediadas, a gente tem as doenças desmielinizantes, tá? Esclerose múltipla associada com o BOC, o antiaquaporina 4 associado à neuromielite óptica, o antimog, que é o anticorpo contra a membrana do oligodendrócito, está associado a síndromes paraneoplásicas com reação cruzada, apresentando esses anticorpos aqui. Está associado a infecção viral, induzida por infecção viral, por herpes vírus, pelo HIV e pela doença de Creutzfeldt-Jakob, que é a doença da vaca louca. E tem aqueles que têm uma apresentação mais de comportamento inicial, que são as encefalites límbicas, que também tem os anticorpos associados a elas. E agora a gente vai falar sobre cada uma de forma mais individual, começando com a encefalite anti-NMDA, que tem os seus critérios diagnósticos. Também temos que ter 3 critérios. Tem que ter o início subagudo, se apresentando com alteração psiquiátrica ou cognitiva, mutismo, alteração do discurso com afasia, convulsão, geralmente são convulsões de difícil controle, alteração de movimento com discinesia e corotetose, pode ter também desautonomia e alteração de nível de consciência. E tem que ter pelo menos um desses 2 critérios, né? Alteração efetiva em exame com líquor com pleocitose, ou uma banda oligoclonal presente no líquor, um eletroencefalograma lentificado ou convulsão delta extremo com atividade desorganizada. Tem que excluir também um diagnóstico mais provável, tá? A encefalite anti-NMDA está associada a teratoma de ovário, está associado à síndrome neuroléptica maligna. Quem tem a encefalite anti-NMDA está mais propenso a apresentar a síndrome neuroléptica maligna quando começa algum antipsicótico. Na alteração de imagem, a gente tem que pensar nas síndromes de sobreposição, nas overlap síndromes, onde você tem mais de um anticorpo presente. Pode ter uma neuromielite óptica associada, uma esclerose múltipla associada. Pode ter lesões de cone medular, nessas lesões de sobreposição. E a gente tem um quadro clínico de epilepsia refratária. A epilepsia refratária de difícil controle é chamada de NORSE, tá? E quando ela está associada à febre no seu início, ela é chamada de FIRES, no contexto dessas encefalites imunomediadas. Tem o contexto de chamar a síndrome epilética refratária de NORSE e de FIRES, dependendo se tem febre ou não. E no exame de imagem, tem aí o hipersinal do claustro bilateral, como uma imagem mais característica da encefalite anti-NMDA. E quando você tem, né, isso tudo é o que a gente chama de essa alteração de imagem mais a epilepsia de difícil controle, a gente chama de NORSE. Diagnóstico diferencial
da encefalite anti-NMDA é a encefalite antirreceptor D2, que é uma encefalite que ataca os receptores dopaminérgicos e que vai dar uma clínica de parkinsonismo, distonia, e que a gente vai ter no exame de imagem o receptor anti-D2 vai causar um hipersinal de núcleos da base e de tronco. A próxima encefalite é a encefalite límbica. Na encefalite límbica também vai ter sintomas subagudos, tá? Envolve o sistema límbico. O paciente tem muita alteração de comportamento na clínica. Na neuroimagem a gente vai ver um hipersinal em flare temporal bilateral, que acomete principalmente as estruturas límbicas. Tem pleocitose no líquor. Tem um eletroencefalograma que mostra crise temporal de onda lenta. E tem sempre que escolher o diagnóstico mais provável. O diagnóstico diferencial mais importante das encefalites límbicas é a encefalite por herpes, tá? Quando você vê um hipersinal bilateral no lobo temporal, a primeira coisa que você pensa em encefalite por herpes, sempre começa a secovir primeiro, para não evoluir com uma morbidade pior se por acaso for encefalite herpética, que é o mais comum. Geralmente a lesão é bilateral, tá? E outro diagnóstico diferencial importante são os gliomas, que também podem dar hipersinal ou estado pós-ictal do doente que convulsionou. Mas geralmente essas duas condições são unilaterais. Na encefalite límbica, os anticorpos que tem é o anti-LG1, o anti-GABA-B e o anti-AMPA. Tem vários anticorpos relacionados. O anti-LG1 é um anticorpo contra a molécula de adesão interneurônios na fenda sináptica. E tem também antígeno contra a proteína da família ADAM 22 e 23, tá? Que é esse anticorpo de molécula de adesão. Está associado à hiponatremia em 70% dos casos. Está associado à distonia, o anticorpo anti-LG1. Está associado à epilepsia do lobo temporal. E é isso. O anti-GABA-B, o anticorpo anti-GABA-B está associado à síndrome paraneoplásica, mais especificamente pelo Old-cell, principalmente. Está associado à NORSE e está associado a o opsoclonus mioclonus, que é um movimento ocular, que não é um nistagmo, que é caracterizado por uma intrusão sacática com um intervalo para outro movimento estranho, né? Com um intervalo intersacático, tem um intervalo entre os episódios de movimento ocular. E o anti-AMPA, que é o outro anticorpo, ele é muito mais associado com as síndromes paraneoplásicas, Old-cell também, timoma e câncer de mama. Em Creutzfeldt de Jakob, né, é a doença que é marcada pela proteína 1433. É uma doença que também é um diagnóstico diferencial da encefalite límbica, que causa hipersinal na ínsula e no córtex. O achado mais característico da doença de Creutzfeldt de Jakob é o hipersinal do núcleo caudado e do putamen. Outra encefalite que a gente tem é a anti-KSPR2, que está associado a uma hiperexcitabilidade nervo periférico, causando mioquimia, que é aquele tremor de pálpebra, alteração de sono com as características da síndrome de Morvan, e uma hipersensibilidade à dor, e associado também a episódios de ataxia e mioclonia. Outra encefalite é o anti-GABA-A, que aí é uma encefalite que é caracterizado também por NORSE. No líquor a gente vai ver um líquido linfocítico com banda oligoclonal, que está associado a miastenia grave e tiroidite. Na imagem a gente vai ter aquela imagem difusa e suja das encefalites, né, acometendo bastante a substância branca, e que não dá para a gente caracterizar de forma exata o que é. Outra encefalite é a encefalite anti-DPPX, que é caracterizado por um quadro de diarreia, perda de peso e susto, que é o startle, que é um fenômeno que a pessoa parece que se assusta, caracterizado por uma hiperexcitabilidade. Essa encefalite anti-DPPX, ela ataca os canais de potássio. O anticorpo ataca os canais de potássio que estão presentes no plexo mioentérico e no cerebelo.
de forma predominante. E ela está dentro de um espectro de clínica que a gente chama de stiff person, que é o espectro do homem rígido, que vai desde uma rigidez mais segmentar, com espasmos, rigidez e dor, que vai até a rigidez de todo o corpo, com desautonomia, com sintomas de tronco e com encefalopatia e convulsão. Tá? Esse é o primeiro exemplo das encefalites que causam a síndrome de stiff person. Na clínica, a gente tem que pensar no overlapping, na anti-DPPX e um overlap com esclerose múltipla, com neuromielite ptiótica e com anti-GAD. E aqui é um diagnóstico diferencial também, que é o antiglicina, que a gente tem que também pensar no overlapping, que também está dentro do espectro do homem rígido, né? Encefalite antiglicina e encefalite anti-DPPX. A antiglicina costuma ser mais intensa, com a rigidez mais importante. A encefalite anti-GAD, a encefalite que tem o mesmo anticorpo do diabetes do tipo 1, está associada com o diabetes do tipo 1, e ela acontece em encefalite quando esse anticorpo consegue acessar o sistema nervoso central entrando no líquor. Também faz parte do espectro da síndrome do homem rígido, do stiff person. É caracterizada por um nistagmo para baixo, esse nistagmo pode estar presente. E o anticorpo anti-GAD ele vai prejudicar a formação do neurotransmissor neurotransmissor GABA, né, alterando assim a transmissão GABAérgica inibitória. Outra encefalite é a encefalite anti-ILOG N5, que é uma encefalite que não se conhece exatamente a patogênese, pode se apresentar com a clínica de uma PSP, de uma paralisia supranuclear progressiva, está associada à alteração de sono REM e à demência. E a encefalite anti-hemiglury é uma encefalite anti-receptor glutamatérgico do tipo 1 metabotrópico, que é presente predominantemente no cerebelo e no tronco encefálico. A encefalite anti-receptor glutamatérgico do tipo 1 metabotrópico. A clínica é ataxia e alterações de tronco, com disfagia e alterações de nervos do tronco encefálico. E está associada à síndrome paraneoplásica. Tem também a encefalite anti-receptor glutamatérgico do tipo 5 metabotrópico, que está associada à síndrome de Ofélia, que é uma associação de um quadro clínico associado a linfoma de Hodgkin, onde a pessoa tem psicose, amnésia, alteração comportamental. No diagnóstico, a gente faz o diagnóstico através de líquor e sangue, onde a gente coleta e faz a dosagem desses anticorpos. Tá? O método de dosagem do anticorpo mais confiável é o CBA, que é o mais sensível. O método de screening para esses anticorpos é o TBA, baseado em tecido. O CBA é baseado na célula. E a cultura neuronal, cultura de neurônio é indicado em valores conflitantes entre o CBA e o TBA. No manejo clínico, a primeira coisa é o corticoide, a metilprednisolona, começar 1 grama por dia por 5 a 7 dias. Segundo passo é começar a imunoglobulina, 0,4 gramas por quilo por 5 dias. Dá um tempo, porque as melhoras não são imediatas, elas são uma melhora subaguda também. E se não funcionar, você tem a opção de usar o rituximab e a ciclofosfamida. No manejo clínico desse doente, a gente tem que procurar neoplasia, tem que buscar neoplasia, tá? Fazer um exame de imagem de corpo todo. E você tem que repetir essa triagem. Essa triagem tem que ser feita no momento do diagnóstico da encefalite, 3, 6 meses depois, e depois de 6 em 6 meses por um período de 4 anos. Esse doente é um doente oncológico até que passe todo esse período de rastreio. O prognóstico depende do tratamento precoce. O tratamento precoce muda a evolução da doença, dependendo da doença que for. Tá? As encefalites que atacam estruturas intraneuronais têm um prognóstico pior, mas tem uma boa resposta, por exemplo, na encefalite
anti-NMDA, que melhora em 4 semanas quando você bota o tratamento correto em 50% dos casos. Em 80% desse mesmo doente com encefalite anti-NMDA, eles ficam assintomáticos em 2 anos. Aqueles anticorpos que são intraneurais evoluem pior e tem uma recorrência de 10 a 30% dos eventos. Aqui é um quadro resumo que resume os pontos principais da aula.